Olá, bem-vindos à nossa aula 1 do curso de formação de operadores em licitações públicas, promovido pela Proativa Educação. Estaremos juntos durante 10 aulas. Será um prazer enorme estar com vocês. Espero que o conteúdo que nós vamos passar lhe seja de muita utilidade na sua vida profissional, possa ser o início de uma vida profissional muito bem sucedida. Vamos à nossa aula. Entes públicos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso primeiro assunto para que vocês possam entender o que são entes públicos. Inicialmente nós vamos saber o seguinte: o Brasil é uma república federativa, com 3 poderes, a saber, executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o poder que tem a missão de governar o povo e administrar o país, sempre buscando o melhor resultado. O legislativo é onde são feitas as leis, onde estão aqueles representantes do povo que vão transformar em leis à vontade do povo ou criar leis que venham suprir as necessidades do convívio social. O judiciário tem o poder de garantir o cumprimento dessas leis e garantir a constitucionalidade, ou seja, que essas leis estão de acordo com a Constituição. O judiciário age quando provocado. Ele precisa da provocação para poder agir. O executivo, ele é comandado pelo presidente da República. O presidente é eleito por voto direto e secreto e é o representante máximo da vontade popular. Para que possa governar, o presidente da República tem à sua disposição os ministros, cada um com seu respectivo ministério, que vai gerar uma estrutura governamental. Eles vão conduzir as atividades administrativas do Estado, cada um, obviamente, na sua área de atuação. Ainda vinculado ao Executivo, nós vamos ter as empresas públicas, as autarquias, as fundações, as empresas de economia mista. O Legislativo é formado pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados no nível da União, pelas Assembleias Legislativas nos Estados e no Distrito Federal, e pelas câmaras de vereadores nos municípios, todos eleitos em voto direto e secreto pelo povo. É um dos 3 poderes da República. Esses poderes, eles têm a função de se equilibrar, eles buscam o equilíbrio, funcionam como pesos e contrapesos. O Executivo administra o Estado, o Legislativo valida ou faz novas leis, edita novas leis, e o Judiciário verifica que essas leis estão sendo cumpridas e que as ações do Legislativo estejam dentro da normalidade, da legalidade, assim como dilui os eventuais conflitos que existem entre as pessoas. O Poder Judiciário tem um dever constitucional de garantir a análise de constitucionalidade das leis, assim como julgar os litígios que venham a ocorrer entre as pessoas, aplicar as sanções. Vamos supor, alguém cometeu um ato que é ilegal, é considerado crime. Vai existir uma denúncia, essa denúncia vai para que o judiciário possa julgar diante da lei. E ali é aplicada uma sanção, uma pena. Esse sentido de sanção a gente pode levar tanto para a esfera criminal, que seria essa, como para a esfera administrativa, para a esfera civil, para a esfera eleitoral. Quase todas as leis, né, têm cláusulas penais, tem cláusulas que obrigam, ou melhor, sancionam aquelas pessoas que não venham a cumpri-las. Os órgãos integrantes do Judiciário, todos eles estão vinculados, subordinados ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Representantes. Cada um dos poderes tem seus representantes, sejam eles eleitos pelo povo, como é o caso do Presidente da República e do Senado Federal, ou seja, indicado pelo Presidente da República, que é o caso do Presidente do Superior Tribunal Federal, STF. Eles são os representantes dos 3 poderes da União. Porém, como nós dissemos anteriormente, o Brasil é um país federado, é uma federação. E a federação é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. O que é isso, pessoal? A união
dos estados e dos municípios. Nós temos 26 estados, cada estado tem vários municípios. A união de todos forma exatamente a União Federal, um ente jurídico chamado União Federal. É o que tem a representatividade, no caso do presidente da República. Os estados também estão divididos em executivo, legislativo e judiciário, e são comandados por um governador que também foi eleito pelo povo. Os municípios são governados pelo prefeito e possuem uma Câmara de Vereadores, que é responsável por legislar, por criar as leis ou por validar as leis editadas por meio de decretos, os decretos editados pelo prefeito. Empresas públicas. Como nós dissemos no início, o Executivo ele é o órgão da União que tem a responsabilidade de administrar o povo e o país. Para isso, ele precisa de suporte. Esse suporte é dado pelos ministérios, pelas empresas públicas, que também são criadas por lei. A empresa pública só pode ser criada por lei. Os estados e municípios também podem ter empresas públicas e elas são responsáveis pela prestação de serviços públicos. Essas empresas auxiliam o governo no exercício da sua missão social. Autarquias. Autarquias são órgãos que integram a administração pública, são criadas por lei e dotados de estrutura e receita própria. Exemplos de autarquia: a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ou seja, tem várias autarquias. Essas autarquias, no caso aí, essas autarquias são agências reguladoras, no caso, prestam serviço de controle para a União, eles controlam, regulam o mercado, nesse caso as agências reguladoras regulam o mercado, mas elas têm autonomia e têm receita própria. Economia mista. As empresas de economia mista são aquelas empresas que exercem uma atividade privada, ou seja, são empresas que têm fins lucrativos. Elas almejam o lucro, elas compram ou vendem alguma coisa, ou fabricam, produzem, com o objetivo de ter lucro. É uma empresa normal como outra qualquer. A única diferença aí é que elas têm uma participação de dinheiro do governo. E essa participação representa 51% do capital com direito a voto, o que dá o controle ao governo sobre as atividades da empresa. Então, são empresas cotadas em bolsa de valores, onde os acionistas recebem a lucratividade ou absorvem o prejuízo, caso ela venha a ter prejuízo, com a variação dessas ações na bolsa. Exemplos de empresa pública: Petrobras e Banco do Brasil. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos conversar sobre a estrutura governamental. A nossa aula 2, estrutura governamental. Nos encontramos lá. Até breve.